Magno, vamos entrar num tipo aí que geralmente dá muita discussão na internet, algumas coisas que eu já vi sobre esse tipo de Jesus e saber se realmente é um tipo. Sobre a Neustan. Então foi lá erguida Você sabe que eu e ele estudamos tudo sobre isso. Se eu não souber responder, ele responde. a serpente foi erguida ali no deserto, né? E as pessoas que precisavam olhar para ela para não serem mortas pelas picadas ali, Sim. pela doença. Aham. Isso é um tipo de Cristo? Sim, sim. A Neustan é uma representação de uma serpente, né, sendo erguida. Moisés confeccionou ali um objeto, né, de metal e todo aquele que fosse picado por uma cobra no deserto, onde quer que ele estivesse dentro do arraial dos judeus, deveria olhar para aquela figura, para aquele emblema, né, e seria curado. Ou seja, o veneno da cobra não faria mal para ele. Ali tem o resgate daquela figura de Gênesis 3, né? Que a cobra picaria o calcanhar do filho da mulher, né? Já tem um resgate ali. E isso se cumpre sim em Cristo, né? Por quê? Como é que nós, o que nós precisamos fazer para nos vermos livres dos efeitos nocivos do veneno do pecado? Não tem outro jeito senão olhar para Cristo na cruz, né? A morte de Cristo na cruz liquida o efeito do pecado sobre nós. Claro que isso é só metade da história, né? Então, o Magno veio das drogas, o Magno veio do mundo do estelionato e tal, pregaram o evangelho para ele. O que ele tem que fazer para ser salvo? Aceitar Jesus, olhar para Cristo, aceitar aquele sacrifício que foi feito. Então, ao olhar, os efeitos do pecado sobre mim têm que cessar, né? Ok, está perdoado. O pecado que você cometeu, eles estão perdoados. Então, era tipologia pura aquela representação de Moisés no deserto. Erguer aquele símbolo e a pessoa olhar. Então, Jesus, quando ele fala sobre isso, né? Quando eu for levantado da terra, a todos atrairei. Né? Ou seja, levantado na cruz, atrair a atenção do pecador que estivesse arrependido. Eu estive na Jordânia há poucos anos e lá tem um objeto confeccionado também no monte ali no sul da Jordânia, representando essa tipologia até hoje. Né? Entendi. É bem bonito. Aí você sobe no monte, você consegue ver toda a terra prometida e tal, é bem bacana. Mas a tipologia é essa mesmo. Né? Aí eu falei agora há pouco que o pagamento do pecado é só a morte, né? É só metade da história. Então, para você que está assistindo a gente, mas qual que é a outra metade, né? A outra metade do plano é a ressurreição, né? Porque a morte de se Jesus só morresse no pecado, na cruz, ele pagaria o pecado e a história acaba ali, para ele e para nós, né? Mas o bom da história é que tem a outra metade, ele ressuscita no terceiro dia. Então nós também temos agora a esperança de desfrutarmos da ressurreição e viver a vida eterna. Sim. Se ele só tivesse pago o pecado na cruz, acabou. A gente não deve nada para Deus, mas também não tem vida eterna. Mas como ele morreu e ressuscitou, e nós estamos nele, então também podemos ter a esperança da ressurreição e da vida eterna. Né? Obra completa. Eu estava falando da Neustan, inclusive, desse texto sobre essa serpente no deserto, porque eu já vi pessoas, principalmente católicos, defendendo a idolatria ou levantar ídolos, né, colocar ídolos, olhar para ídolos, usando a Neustan como exemplo. Não dá base. Até é difícil construir uma doutrina tão vigorosa em cima de uma exceção, né? Aquilo foi uma exceção, né? Então não dá. E ali o que estava implícito é a questão da fé, né? Isso nunca mais se repetiu na história. Então não é um expediente regular da fé construir objetos para que se olhe para aquele objeto e tenha a sua fé alimentada. Né? Então não consigo concordar com essa aí. Até porque a grande condenação de Deus através dos profetas é sobre a idolatria, realmente. Idolatria, é a maior. Eu estou terminando de ler os profetas agora, é o tempo todo, né? O tempo todo. Acabei de ler Isaías, estou lendo Jeremias agora. Você lê os livros históricos, é o tempo todo. O povo parece que vive num tobogã. Uma hora está com Deus, daqui a pouco está sendo condenado pela idolatria a Baal. Né? E é interessante, se puder fazer um parênteses, Claro, né? claro. Era a teologia da prosperidade deles, né? Porque Baal era o deus da chuva, né? E da fertilidade. Então o sujeito não tinha muita paciência para confiar em Deus,
que Deus daria sol e chuva para bons e maus no tempo certo. Então o que ele fazia? Recorria a deuses estrangeiros da fertilidade para poder o quê? Alimentar a sua base econômica, que era a agricultura. Então já era uma teologia da prosperidade, trazer Baal para dentro de Israel. Né? Outro tema, hein? Outro tema.